a transparência, eu vou mostrar que em geral um parâmetro vai ser associado com o tempo e outro com o espaço. Mas em geral são dois parâmetros arbitrários, infinitesimais. Tá? E eu posso escrever esse vetorzinho, isso aqui não é uma velocidade, né? Esse vetorzinho infinitesimal, em termos desse parâmetro também infinitesimal, através dessas derivadas parciais aqui, onde x vai ser a coordenada aqui. X vai ser essa coordenada. Então, a derivada parcial de x em relação a xi vezes o dxi, isso vai dar o dv1 e analogamente o mesmo para o xi2. Tá? Isso aqui não é xi elevado a 1, isso aí é o índice que está em cima. Né? Em relatividade a gente usa alguns índices em cima, alguns índices embaixo. Né? Os vetores normalmente são definidos com índice em cima. De modo que a área do paralelogramo ela pode ser escrita, então eu vou pegar essa área aqui, vou pegar essa expressão aqui da área e vou substituir essa definição do dv1 e do dv2 em termos de xi1 e xi2 e derivadas de x. Tá? Então substituindo aqui, eu vou ficar com essa expressão aqui, ó. Vou ficar com essa expressão, a área vai ganhar um xi 1 ao quadrado, vai passar para o lado de fora da raiz quadrada, multiplicando, xi 2 ao quadrado, vai ficar ao quadrado, né? Vai sair também, e eu vou ter essas derivadas aqui dentro, que é o produto da parte 1 com a parte 1, parte 2 com a parte 2, e o termo cruzado 1, 2, exatamente igual como estava aqui, ó. Certo? Os quadrados em cima saíram, né? Gera esse cara aqui, e está todo mundo dividido por xi1 e xi2. Tá certo? Então eu posso escrever a área em termos desses parâmetros xi1 e xi2 arbitrários. Ok? Deu para pegar a ideia? Então, importante aí, então eu vou postular, né, que a ação da corda é proporcional à área da corda, da área da folha de muro. Notem que isso aqui já tem aquela propriedade de ser invariante. Se você redefinir xi1 e xi2 por uma transformação chamada transformação de escala, por exemplo, se você dobrar o valor de xi1 e xi2, essa expressão da área não muda. Por quê? Porque ao dobrar esse cara aqui, esses caras também dobram. Eles estão, né, vai ter esse cara aqui, esse cara estão ao quadrado, tudo se compensa. E essa expressão aqui é invariante por transformações nos parâmetros de xi1 e xi2. Então, a expressão da partícula relativística a gente tinha encontrado uma que era invariante para o detal, e aqui uma que é invariante para a corda, para o xi1 e para o xi2. E agora eu vou passar, então, a fazer a mesma coisa que eu fiz para a ação da partícula, eu vou fazer para a ação da corda. Eu vou mudar a notação, vou passar para a notação relativística. Eu vou mudar o vetor, esse vetor x com setinha, eu vou passar a chamar ele de xmi. Tá? Isso vai incluir a derivada, a coordenada temporal x0. Tá? Eu vou passar então para essa notação relativística aqui, eu já estou fazendo em d dimensões, por generalidade. Podia ser em 4, mas a gente vai fazer já em d dimensões. Tá? E, como eu tinha falado antes, esse xi1 e xi2 geralmente vão ser identificados como um parâmetro temporal e um outro espacial, que é basicamente, está associado aqui à folha de muro. É a linha da corda, ela tem um certo comprimento e ela anda no tempo, né? Então ela vai varrendo uma superfície aqui, que é a folha de muro. Tá? Aí voltando ao desenho aí, né? Agora esse x eu vou chamar de xmi, né? Que são as coordenadas do ponto onde eu vou calcular aquela área infinitesimal, e ela, esse xmi é a coordenada do espaço-tempo. Só que como é um vetor que anda em cima da folha de mundo, porque ela está mapeando os elementos infinitesimais de área na folha de mundo, eu posso
parametrizar o xμ em termos de tau e sigma. Para qualquer tau e sigma, eu encontro a posição desse xμ aqui. Tá? Então, já usando essa notação e já usando essa outra notação aqui, onde eu omito os índices, esse dx de tal aqui, por exemplo, significa derivada parcial de xμ em relação a tal, xμ em relação a tal, e os índices aqui estão contraídos, né? O índice em cima e embaixo repetido está contraído, então é simbolizado pelo pontinho da produto escalar usual. Tá? Quem não conhece notação relativística vai ficar um pouquinho perdido, mas não tem muito jeito. Quem já conhece notação relativística deve estar entendendo mais. Então, aquela expressão que eu tinha encontrado antes, eu vou passar agora para essa notação relativística, onde eu aqui já estou escondendo os índices, tá? Desses produtos escalares aqui. E tem uma troca de sinal, tem a ver com essa escolha da métrica. Esse termo aqui era o primeiro termo, esse aqui era o segundo, então tem um sinal de diferente aqui. Tá? Só troquei a ordem deles. Esse aqui é aquele segundo termo, que é o termo do cosseno, que é o termo cruzado, e esse aqui são os termos dos quadrados. Tá? Então a área infinitesimal de cada elemento infinitesimal pode ser escrita assim, em termos de produto de tal de sigma vezes essa raiz quadrada aqui. Então, essa aqui é a notação, né? X escalar x é xμ, xμ. Tá? E essa área aqui ela é invariante por reparametrizações. Eu posso redefinir o tal e o sigma. A tal vai em 5 tal e sigma vai em 3 sigma. Essa área aqui continua sendo a mesma área sem afetar aí a descrição da corda. Tá? E aí eu posso introduzir essa notação semelhante à notação de mecânica clássica. X ponto vai ser a derivada em relação a tal, e x'm' vai ser a derivada em relação a sigma, a derivada espacial. Tá? Então, se a gente voltar aqui, tem derivadas em tal e sigma. Então essa aqui é uma derivada temporal, essa aqui é uma derivada espacial. Temporal, temporal, espacial, espacial. Então, dá isso daqui, ó. Produto escalar da temporal com a espacial e o quadrado da temporal menos o quadrado da temporal, o quadrado da espacial. Tá? Uma constante vezes de tal de sigma. E a gente sabe, agora está tudo escondido, né? Aqui tinha de tal de sigma dividindo, né? Só que eles estão escondidos aqui dentro. Mas essa ação ela continua sendo invariante por transformações em tal e sigma. E eu escrevi uma constante aqui fora. Por quê? Porque a gente tem que lembrar que a ação ela tem unidade de energia vezes tempo ou de momento angular. Massa vezes velocidade vezes comprimento. Tá? Então essa constante aqui ela vai precisar ser fixada para poder... Porque a gente definiu só que a ação era proporcional à área. Então sai essa expressão aqui dessa ideia. Tá? Então, quase terminando aí, essa constante ela vai ser relacionada com a tensão da corda. Você vai propor uma tensão física lá, imaginar que alguém está mantendo a corda esticada, e também a velocidade da luz. Por quê? Porque essa teoria relativista, a velocidade da luz é constante na teoria relativista. É a constante universal da teoria relativista. A tensão, então, vai substituir a massa da partícula. Vou botar uma constante que tem a ver com a tensão. Vocês podem fazer depois em casa, né, fazer a continha, qual é a dimensão correta. Você vai ver que se você dividir a tensão pela velocidade da luz, vai dar exatamente a dimensão correta quando você multiplicar por uma parte temporal e uma parte espacial. Tá? Isso aqui vai dar exatamente alguma coisa que tem dimensão de energia vezes tempo. Tá? Vai dar essencialmente isso. Podem fazer a continha aí que vocês vão achar exatamente isso. Essa então é a chamada ação de Nambu-Goto. Eles foram os caras que independentemente inventaram essa ação para descrever a corda relativística. Né? O Nambu, né, o primeiro, por acaso ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 2008,
não por essa expressão aqui, mas porque ele estudou o problema de simetrias em física de partículas. Tá? De simetrias e quebra de simetrias. Né? E o Gota é um outro cara, nunca ouvi falar dele, exceto essa ação de novo. Então essa é a ação da corda, a ação da corda relativística. Eu vou parar aqui. Vou parar aqui nesse ponto. E amanhã a gente continua. Deixa eu passar a lista de presença.